Estamos de volta, continuando a falar de polígonos. Falamos de polígonos de 3 lados, os triângulos, e de 4 lados, os quadriláteros. Nós não vamos aqui falar muito de polígono de 5, 6, 7 ou 20 lados, mas precisamos ainda falar alguma coisa sobre esses polígonos maiores do que 4 lados. Inclusive porque a gente vai ter algumas regrinhas que a gente aprende em função desses polígonos de mais lados. Só para iniciar aqui, vamos lembrar apenas que um polígono de 5 lados a gente chama de pentágono, e ele tendo 5 lados, como já vimos, ele terá também 5 vértices e 5 ângulos, sejam internos ou externos. Já se a gente tem um polígono de 6 lados, ele se chamará hexágono e terá 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos, também 6 internos e 6 externos. A pergunta que eu coloco aqui agora é a seguinte: qual o tamanho dos ângulos de um pentágono e de um hexágono? Ou ainda mais, qual a soma dos ângulos internos de um pentágono e de um hexágono? E dos ângulos externos, qual a soma? Bom, nós já vimos o que? Nós já vimos que um triângulo, a soma dos seus 3 ângulos internos é 180. Assim como vimos que num quadrilátero, seja ele um paralelogramo ou um trapézio, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero terá 360 graus. E de um pentágono? Como é que a gente descobre qual é a soma dos ângulos internos de um pentágono ou ainda de um hexágono? Vocês devem estar lembrados, quando a gente falou de quadrilátero, nós dizemos que o quadrilátero, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero tinha 360 graus, porque na realidade ele era formado por 2 triângulos. E se um triângulo tem 180 e aqui nós temos 2 triângulos, logo a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. E um pentágono? Vamos fazer aqui o desenho de um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5 lados. E eu posso fazer com esse pentágono 1, 2, 3 triângulos. Se cada triângulo tem 180 graus, logo um pentágono terá 3 triângulos vezes 180 graus, que é igual a 540. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540 graus. E de um hexágono? Se eu desenhar aqui um hexágono, um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, eu posso desenhar 4 triângulos. 1, 2, 3, 4. Se cada triângulo tem 180 graus, logo o hexágono vai ter 4 vezes 180, terá 720 graus como soma de todos os seus ângulos internos. Perceba que há uma relação muito forte entre o número de lados, a quantidade de triângulos que cabem dentro de cada polígono e a soma dos ângulos internos. Então isso tudo se resume nessa fórmula. A soma dos ângulos internos de um polígono sempre será n-2 vezes 180, sendo S a soma e esse I de interno, ou seja, a soma dos ângulos internos de um polígono será sempre n, que é o número de lados, menos 2 vezes 180. Então, se eu tenho um hexágono que tem 6 lados, 6 menos 2, 4.
Ou seja, quando eu faço essa conta aqui de n menos 2, eu estou descobrindo quantos triângulos cabem dentro de cada polígono. Então, se é um hexágono, são 6 lados, 6 menos 2, 4. 4 vezes 180, 720. No caso do pentágono, 5 menos 2, 3, que é o número de triângulos dentro do pentágono. No caso de um triângulo, que são 3 lados, 3 menos 2, 1. Ou seja, dentro de um triângulo só tem um triângulo mesmo. Então, 1 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos de um polígono é sempre dada por essa fórmula n menos 2 vezes 180. O que é que podemos dizer sobre a soma dos ângulos externos de um polígono? Muito simples. Vamos fazer aqui um triângulo. E vamos aqui, só para efeito de exemplo, dizer que ele tem 3 ângulos de 60 graus. Vamos ver o tamanho dos seus ângulos externos. Então eu tenho aqui um ângulo externo. Como são suplementares, ele terá 120 graus. Este aqui é o ângulo externo, terá 120 graus. E este ângulo aqui, o ângulo externo, terá 120 graus. Então, 3 ângulos externos, cada ângulo externo de 120, logo, os ângulos externos de um triângulo somam 360. Vamos fazer de um quadrilátero. E vamos dizer que ele tenha 4 ângulos de 90. Ou ele é um retângulo, ou ele é um quadrado. Vamos calcular os seus ângulos externos. Eu tenho um ângulo externo de 90. Eu tenho outro ângulo externo de 90. Eu tenho outro ângulo externo de 90. E eu tenho outro ângulo externo de 90. Ou seja, 4 vezes 90 é igual a 360. Percebeu? Então aqui é uma outra regra. A soma dos ângulos externos de um polígono será sempre 360. Seja esse polígono de 6 lados, 7, 8, 9, 10, não importa. Além disto, eu posso calcular o tamanho de um ângulo externo de um polígono regular. Vou fazer aqui. Um polígono regular. Um polígono regular é aquele polígono que tem todos os lados com o mesmo tamanho. Se todos os lados têm o mesmo tamanho, então o ângulo externo de um polígono regular será 360 dividido pelo número de lados, no caso n. Então, como a gente viu aqui, se eu tenho um triângulo, 360 por 3 é 120, que é o tamanho do ângulo externo de um triângulo. Tenho 360 graus dividido por 5, no caso de um pentágono. Então nós temos 36 por 5 dá 7, vai dar 72 graus o tamanho de um ângulo externo de um pentágono. No caso de um quadrilátero, nós temos 360 dividido por 4, que é igual a 90 graus no caso de um quadrilátero. Então, a soma dos ângulos externos de um polígono é sempre 360. E para eu descobrir qual o tamanho de cada um desses ângulos externos de um polígono regular, é somente eu dividir esses 360 graus por n. Eu ainda posso calcular o tamanho para polígonos regulares ainda, ou seja, para polígonos cujos lados têm o mesmo tamanho, qual o tamanho de um ângulo interno desse polígono. E se eu tenho que a soma dos ângulos internos de qualquer que seja o polígono é n menos 2 vezes 180, para eu saber o tamanho de um desses ângulos, desde que o polígono seja regular, é só dividir por n. Então esta aqui é a fórmula, não do SI, me perdoe, né? Esqueça SI, que é AI, porque AI é SI por N.
Ou seja, o ângulo interno de um polígono é a soma dos ângulos internos desse polígono dividido pelo número de lados desse polígono. Ou seja, no caso de um triângulo, quem é AI? Ou seja, qual é o tamanho de um ângulo, de um triângulo regular? Bom, a soma dos ângulos internos, nós já vimos, é 180. 180 por 3, então cada ângulo mede 60. No caso do quadrilátero, nós sabemos que o SI do quadrilátero é 360 graus, pois cabem dois triângulos dentro de um quadrilátero. Logo, o tamanho de um ângulo é 360 por 4, que é igual a 90. Vamos ainda no pentágono. No pentágono nós já vimos, vou separar aqui, no pentágono nós vimos que a soma dos ângulos de um polígono, chamado pentágono, é 540, pois temos 3 triângulos dentro desse pentágono. Mas qual é o tamanho de um ângulo de um pentágono regular? Será 540 por 5, que é igual a 108. É isso.